O MetaTrader nos dá várias opções para desenhos de indicadores, para aparência dos indicadores. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em 9, né, o total são 18. Quem quiser dar uma olhada em todos pode acessar a documentação do MetaTrader, tem exemplos bem completos de todos lá. Um exemplo aqui eu vou selecionar Color Candles, que é um que a gente não vai ver hoje, né, então quem quiser dar uma olhada pode ir lá na documentação. Tem sempre uma descrição primeiro de como funciona, depois uma demonstração gráfica, né, dá para ver graficamente o que ele se parece, para ver se é realmente o que a gente procura. E depois ainda um código de exemplo, então a gente pode copiar aqui, colar e alterar para a gente desenvolver nossos indicadores a partir desses exemplos. Então é uma opção que se tem. Para criar um indicador em um desses estilos é bastante simples, né? Na hora que a gente vai criar o nosso novo indicador, a gente tem a opção aqui, a gente define aqui o nome, né? Como a gente já viu nos outros vídeos. E aqui na hora que a gente vai criar um plot, a gente tem aqui as opções. Todas as opções que são mostradas lá na documentação do MetaTrader, né? Então, eu vou criar cada um deles e para a gente dar sequência aqui. Então eu separei alguns aqui para começar o none, tá? Draw none, ou seja, para não desenhar nada. Né? E por que a gente não desenharia nada? Né? Ele serve só para alguma informação. Por exemplo, quando a gente tem os candles aqui, uma informação que a gente tem o time, né? O tempo. Né? Então eu vou passar o mouse em cima dos candles e fico olhando nessa área aqui, tá? Então ele mostra qual é o horário do candle. Né? O horário do candle não é desenhado de forma de indicador. Então ele é um buffer que não é demonstrado. Né? Então aqui eu criei um indicador que também não precisa ser exibido na tela. Né? Não é uma linha, ele não é uma seta, ele não é nada, ele é só uma informação. Então eu fiz um indicador para definir a sequência de candles. Tá? Então ele conta quantos candles na mesma direção existem. Tá? Então se a gente colocar, dar uma olhada aqui, né, nessa área aqui, enquanto eu passo o mouse, então aqui a gente tem, por exemplo, 2 candles positivos na sequência. Né? Os candles sem tamanho eu estou ignorando. Tá? Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, que são 2 na sequência. Vou tentar achar uma sequência menor para ficar mais interessante. Aqui 3. Né? Então 1, 2, 3. E quando é candles negativos, né? Candles de queda, eu estou colocando o valor negativo. Então aqui menos 1 significa que é 1 negativo na sequência. Vou tentar achar uma sequência maior aqui. Aqui 3. 3 é pouco. Tem maior? 4 aqui. Então 1, 2, 3, 4. Então 4 candles positivos. Então ele mostra aqui 4, né? 4 positivo. Aqui tem 3 negativos, então menos 3. E assim por diante. Então esse tipo de buffer, né? Esse tipo de plot, serve só para mostrar alguma informação aqui nessa área, sem mostrar nada realmente aqui de gráfico, né? Depois a gente tem a linha. A gente já deu uma boa olhada no indicador de linhas, que é o indicador que a gente mais usou até agora, né, em praticamente todos os exemplos que a gente fez até agora. Mas eu gostaria de chegar nele de novo aqui para poder mostrar uma parte aqui de cima, né, do código. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma opção que a gente pode alterar nele, que é a cor. Vou colocar aqui cor dourada, por exemplo, amarelo. Né? Então, pronto, temos o indicador agora em amarelo. Outra opção, a gente pode deixar ele, por exemplo, pontilhado aqui no estilo, ou tracejado. Né? Então, tracejado, dot, a gente deixa pontilhado. A gente pode aumentar a largura dele. Tá? No momento que a gente aumenta a largura, essa parte de pontilhado, o tracejado deixa de valer. Tá? Sempre que a gente coloca uma linha grossa, ela é sempre sólida. Tá? Então, aqui são as opções visuais aqui da linha. Tá? Aqui o estilo de desenho histograma. Deixei um MACD aqui para vocês associarem o nome à pessoa aqui. Né? Acho que o local mais comum de se encontrar o histograma é no gráfico de MACD. Vou remover aqui, deixei ele só para isso. Né? Então, eu criei um indicador de tamanho de vela. Então, isso aqui representa o tamanho da vela. Se estiver para baixo, ele é uma vela negativa. Se for para cima, é uma vela positiva. Então, aqui, deixa eu encontrar uma vela grande aqui. Uma vela grande, um pico grande, né? Então, essa foi a ideia. Da mesma forma que os outros, a gente pode trocar a cor. Lá, vermelho. A gente pode aumentar a largura. 6. Então, agora a gente tem aqui uma barra vermelha mais larga. Né? Então esse foi o histograma, vamos para o próximo. Outra opção de desenho aqui, as setas, o arrow, que a gente usou no indicador de Dunninga, quando a gente fez o Dunninga no vídeo 4. Aqui eu fiz Dunninga novamente, só que usando só um buffer dessa vez. Então esse aqui é o código.
e está colocando bolinhas aqui, então, quando surge um Daniga de alta ou de baixa. Então a gente pode trocar o código aqui, né? Vou chutar um código qualquer aqui, nem sei. 100. Ele desenhou acho que isso aqui é um símbolo de algum signo, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui no site da MetaClouds, a gente tem todos os códigos aqui. Então se a gente quiser, por exemplo, uma carinha feliz 74, a gente vai vir aqui e vai colocar o código 74. Olhar aqui o nosso MetaTrader. Então agora a gente tem aqui carinhas felizes, né? Então isso aqui é uma das opções que a gente tem aqui no Arrow. Outra opção é o tamanho, né? Então a gente tem que tá 3, vou colocar 6. Então a gente tem umas carinhas maiores, então a gente pode colocar 1. Tá com umas carinhas bem pequenininhas. Outra opção, Section. Section ele se parece muito com a linha, porém ao invés da gente definir um valor para cada candle, a gente define valores pontuais, valores chaves, né? E ele desenha uma linha reta entre esses pontos. Então deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica um pouco mais claro. Então aqui eu defini esse valor, aqui eu não defini nada, aqui eu não defini nada, e ele defini esse valor. Né? Então ele juntou essas linhas aqui para fazer um indicador de zigue-zague, assim, né? Então aqui, esse aqui é o código que eu fiz. Eu fiz um código para juntar topos e fundos, né, baseado no indicador fractais. Então ele considera um fundo como um candle com uma mínima maior que as duas na frente e as duas anteriores. Né? Então esse aqui é um fundo, topo, fundo, e ele vai juntando aqui. Foi o que eu fiz. Alguns plots, algumas formas de desenho dos indicadores exigem mais de um buffer, que é o caso aqui, por exemplo, da Color Line. Tá? Color Line, a gente olhar aqui em cima no código, dá para ver aqui que ele tem 2 buffers e um plot. Tá? Então ele tem duas informações para gerar um desenho. Tá? Ele precisa de duas informações para gerar um desenho. A primeira informação é o preço, né? O valor onde a média vai ser desenhada, e o segundo é a cor em si. Tá? Então outra coisa que a gente vai notar aqui é que na cor a gente tem dois valores separados por vírgula. Tá? Então aqui nesse caso azul e vermelho. Em outro vídeo acho que eu já tinha comentado, né, mas vale o reforço. Em programação, basicamente tudo a gente começa a contar do zero. Tá? Então, esse aqui é a cor 0 e esse aqui é a cor 1. Tá? Então, a gente também tem dois buffers, tá? Um aqui para média e um para cor. E se a gente vier aqui, o que eu fiz foi o seguinte, né? Esse aqui é um indicador de média móvel, normal, que ele define a cor de acordo com a inclinação. Então, se está caindo é vermelho, se está subindo é azul. Né? Como é que eu fiz isso? Eu fiz aqui. Se a média é maior do que a anterior, a minha cor é 0. Né? E se não, a minha cor é 1. Né? Lembrando que a cor 0 é azul e a cor 1 é vermelho. Ok? Da mesma forma que a gente tem a linha com cor, a gente tem o histograma com cor. Né? Então eu fiz aqui exatamente o mesmo indicador de antes, de tamanho de vela, só que dessa vez eu coloquei 4 cores para ele. Tá? Então eu tenho verde claro, verde escuro, vermelho e vermelho escuro. E fiz o seguinte, se o tamanho da vela está aumentando, é verde claro, e é positivo, né? É verde claro. Se está caindo, por exemplo aqui, ele fica verde escuro. Mesma coisa para o vermelho, se é um candle negativo, ele fica vermelho claro, e se é um candle negativo, só que o tamanho do candle está diminuindo, então ele fica vermelho escuro. Tá? E se nós temos um color line e um color histogram, a gente também tem um color arrow, para definir setas com cores, né? Mesma coisa, dois buffers, mesma coisa, cores separadas por linha. E se a gente tem o color line, color histogram e color arrow, a gente tem também um color section, tá? Que é esse aqui, que é o section com color, tá? Então não tem muito o que acrescentar, é sempre a mesma coisa. Ao invés de um buffer nós temos dois, e num buffer a gente define o valor, no outro buffer a gente define a cor, ok? São mais indicadores, como eu falei, com mais opções de desenho de indicador. A gente tem aqui, tá? Na documentação do MetaTrader. Eu passei pela metade. Eu não sei se realmente existe a necessidade de a gente ver os outros, né? Qualquer coisa eu faço um novo vídeo, não tem problema. Mas acho que seria legal vocês virem para a documentação, né? E darem uma olhada nos outros por vocês mesmos, né? Por conta própria. Acho que faz parte do aprendizado aí vocês darem essa olhada, ok? Então, valeu por assistir mais esse vídeo. Até o próximo, até mais.